falar sobre a cúpula do clima da ONU, COP28. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, está em Dubai, o presidente da corte. Ele participou hoje de um evento sobre o papel do judiciário na proteção da floresta amazônica. O ministro agora conversa ao vivo com o nosso enviado especial à COP28, Américo Martins. Américo, está com você, um bom dia para você e obrigada também ao presidente por estar conosco. Bom dia também ao ministro. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma entrevista exclusiva com o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro, muito obrigado pela entrevista exclusiva. Como a Carol acabou de lembrar, a gente está falando aqui no Pavilhão do Brasil, Carol, que foi organizado aqui pela PECs, Ministério do Meio Ambiente e Ministério das Relações Exteriores, aqui dentro da COP. E o ministro acabou de fazer uma apresentação muito importante ali, especialmente sobre o papel do judiciário no combate às mudanças climáticas, que às vezes, talvez para as pessoas, fique um pouco menos claro, né? O papel do judiciário em relação aos outros poderes e todo esse esforço que está se fazendo para tentar se combater as mudanças climáticas. Qual seria, ministro, exatamente esse papel do judiciário? Muito obrigado de novo. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Na verdade, a Constituição brasileira ela é explícita na proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, de modo que no Brasil, até diferentemente de outros países do mundo, a proteção ambiental é uma questão essencialmente jurídica e, portanto, o judiciário tem o seu papel. O próprio Supremo teve decisões importantes determinando a liberação do Fundo Clima e a liberação do Fundo Amazônia, que no governo passado haviam ficado paralisados com dinheiro na conta, sem nenhum projeto de natureza ambiental para enfrentar a mudança climática ou para enfrentar o desmatamento da Amazônia. Além disso, no mundo inteiro hoje, a proteção do meio ambiente, o enfrentamento à mudança climática vem sendo tratado como uma questão de direitos humanos, porque há efetivamente risco para a vida das pessoas, os oceanos estão subindo, nós temos tido eventos climáticos extremos, como a seca na Amazônia, os ciclones do Rio Grande do Sul, enchentes na Índia, fogo no Canadá, de modo que o mundo começa a sofrer as consequências do aquecimento global e é preciso que se tomem as medidas necessárias para isso. Além do que, a proteção ambiental, o enfrentamento à mudança climática é um compromisso com as próximas gerações. Só que as próximas gerações ainda não nasceram, de modo que elas não têm voz nem voto. E nem sempre podem contar para a sua defesa com as instâncias políticas majoritárias que vivem as circunstâncias de precisarem ser eleitas e precisarem de voto. De modo que cabe ao judiciário, que não é eleito e que não precisa de voto, muitas vezes proteger as próximas gerações. Ministro, o senhor também disse, e não é a primeira vez que o senhor menciona isso, que o agronegócio não é necessariamente um inimigo do meio ambiente. Isso é uma crítica que o Brasil vivia recebendo nessas COPs, nesses encontros todos. Que avanços o senhor vê sendo feitos neste momento que levam a essa conclusão de fato de que o agronegócio, na verdade, pode ajudar e não necessariamente ser um algoz aí do meio ambiente? Bom, o agronegócio hoje se tornou uma das principais fontes de riqueza no país. É a locomotiva da economia brasileira e deve ser tratado com a importância que tem. Eu penso que esse antagonismo entre agronegócio e meio ambiente foi artificialmente criado e ele absolutamente não existe. O país depende do agronegócio para o seu desenvolvimento e o agronegócio depende da proteção ambiental porque, por exemplo, o desmatamento na Amazônia diminuirá a umidade que forma os rios voadores que vão chover no centro-oeste. De modo que se você desmatar, você está desprotegendo o agronegócio. De modo que não existe essa dualidade, nem existe o antagonismo. O agronegócio lícito, legítimo, produtivo e importante para o país, ele vive em sinergia com a proteção ambiental. Um outro tema que foi muito importante aqui na COP, o assunto que nós estamos tratando, diz respeito à proteção das florestas. O presidente Lula fez um discurso bastante forte aqui, vários ministros que passaram também defenderam essa necessidade de ter uma certa concertação global, vamos dizer, para a proteção da floresta. Em que papel o judiciário brasileiro também pode, de alguma forma, ajudar nesse processo?
Olha, o judiciário só intervém quando é provocado. Portanto, o judiciário não interfere por vontade própria em tema algum. E geralmente ele é provocado quando existe a violação da Constituição ou violação da legislação. Houve momentos em que havia uma grande omissão e uma grande inércia governamental no enfrentamento ao desmatamento, por exemplo. Agora já foi reativado o plano de preservação e combate ao desmatamento na Amazônia. Acho que o quadro fático mudou. A preservação das florestas e da floresta amazônica em particular é importantíssima para o Brasil e para o mundo, porque a floresta amazônica presta serviços ambientais para o Brasil e para o mundo. A maior biodiversidade do mundo, a maior quantidade de espécies de fauna e de flora do mundo. E quando você extingue uma espécie, você não sabe a consequência sistêmica que você pode produzir no planeta. A floresta amazônica tem um papel decisivo no ciclo da água e no regime das chuvas. A América do Sul depende das chuvas que são geradas na Amazônia e transportadas para outras regiões pelos chamados rios voadores. E a floresta amazônica é o maior armazenador de carbono do mundo. A fotossíntese armazena o dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa que produz o aquecimento global, de modo que quando você derruba a floresta, você perde esse serviço que ela presta e ainda libera o dióxido de carbono na atmosfera. De modo que o que eu defendo de longa data, eu e muitas outras pessoas, é a criação de uma bioeconomia da floresta. Nós precisamos dar sustentabilidade para as mais de 20 milhões de pessoas que vivem na região. A ideia de bioeconomia, por enquanto, é um rótulo, mas nós precisamos colocar coisas substantivas debaixo desse rótulo, que é uma industrialização que preserve a floresta, o uso da sabedoria das populações locais, que possa prestar contribuição para a medicina em geral, cosméticos, novos tecidos. Há muitas coisas que podem ser extraídas da floresta, mas dependem de ciência, de tecnologia, de investimento, de inovação. Portanto, ao lado da necessidade de preservação da floresta, é preciso também dar sustentabilidade econômico-social para os povos da região. Eu tenho defendido de longa data que investidores ambientalistas, povos da floresta, nós precisamos de um grande evento com as grandes cabeças mundiais, sem nenhum comprometimento da soberania nacional, para pensarmos ideias de que tipo de conteúdo nós vamos colocar dentro desse rótulo bioeconomia da floresta. Nós temos que preservar a floresta, é indispensável para o mundo, mas também temos que dar condições de sobrevivência para as pessoas da região, criando uma economia autossustentável. Ministro, uma outra questão também, obviamente, relacionada aqui à COP, e é a questão central nessa COP28 aqui em Dubai, é a transição energética, o abandono dos combustíveis fósseis. O Brasil tem sido vocal a respeito disso, dizendo que defende essa posição e que gostaria que os países em desenvolvimento fizessem um primeiro movimento. Mas também estão discutindo muito aqui a eventual criação de um fórum nacional, para uma discussão nacional sobre a transição energética. O senhor, como presidente do Judiciário, acredita que o Judiciário tem contribuições a dar nesse fórum? Gostaria de ter representantes do Judiciário ou seria uma questão mais política? Não, o Judiciário, como eu disse, ele participa na medida em que seja provocado quando existam litígios, quando existam dúvidas acerca da interpretação de uma lei ou dúvidas acerca da constitucionalidade de uma lei. As pessoas do Judiciário, eu, por exemplo, sou professor, eu viajo o mundo em universidades e nem sempre as minhas opiniões, sempre institucionais, nunca político-partidárias, você nunca vai saber a minha opinião sobre uma questão político-partidária. Muitas vezes as pessoas têm opinião, mas como a proteção ambiental é um valor constitucional no Brasil, evidentemente eu, como pessoa, como cidadão e eventualmente como juiz, se chegar a alguma questão, naturalmente apoio a transição energética, porque ela é uma parte importante da preservação ambiental. O mundo todo estuda a redução dos combustíveis fósseis, que são a principal causa do aquecimento global, de modo que a transição energética é importante. E o Brasil tem tudo para se transformar na grande liderança ambiental do mundo, porque nós temos energia predominantemente limpa, que é a energia hidráulica e renovável. Nós temos fontes renováveis de energia, como a energia solar, a energia eólica, que é a do vento, e a biomassa, sobretudo da cana
de açúcar, e nós temos a Amazônia, que presta importantes serviços ambientais para a humanidade. De modo que a soma desses três fatores credencia o Brasil a ser uma grande liderança ambiental que nós devemos e precisamos ser. Há algum grau de ambiguidade aí, mas faz parte da vida a conciliação de interesses diversos. O Brasil é um país produtor de petróleo e muitas pessoas acham que não se deve desperdiçar esta riqueza, mas nós temos que investir também na transição energética para que nós possamos contribuir para um mundo de neutralidade climática, como se chama. Neutralidade climática significa que você vai estar absorvendo por meios diversos todo o carbono que você joga na atmosfera. Então, o Brasil tem esse compromisso até 2050 e compromissos são feitos para serem cumpridos. De modo que o Brasil vai ter que encontrar um equilíbrio entre talvez uma inevitável exploração do petróleo ainda com uma necessária transição energética. E acho que nós estamos fazendo isso com inovação tecnológica e com investimentos importantes. De modo que eu insisto, o Brasil deve vocalizar essa posição de liderança ambiental porque tem as credenciais para isso. Ministro, ontem, saindo um pouco de COP agora, ontem o Datafolha publicou uma pesquisa mostrando que a aprovação do STF, a aprovação do comportamento, vamos dizer, do STF diminuiu para os eleitores brasileiros. De 38% dos brasileiros, neste momento, reprovam ou consideram que não concordam com as ações do STF. Inevitável que eu lhe pergunte como o senhor responde a essa queda aí da aprovação do STF. Olha, como eu disse no meu discurso de posse, o valor de um tribunal não pode ser aferido em pesquisa de opinião pública, porque interpretar a Constituição significa, com frequência, desagradar grupos poderosos, sejam grupos econômicos, seja o governo, seja ambientalistas, seja agricultores, seja indígenas. O arranjo institucional brasileiro, a Constituição brasileira, faz com que cheguem ao judiciário as questões mais divisivas da sociedade brasileira. E nós precisamos decidi-las, de importação de pneus a pesquisa com células-tronco embrionárias, a drogas, a interrupção da gestação. Essas são questões que chegam ao Supremo e são questões que dividem a sociedade, são questões em relação às quais existem desacordos morais razoáveis. Pessoas esclarecidas e bem-intencionadas pensam de maneira diferente. De modo que cumprir a Constituição significa desagradar algum grupo econômico. Vou te dar um exemplo. Eu determinei uma desintrusão no Pará de uma invasão numa comunidade indígena. Então, você tem 1.000 indígenas e 5.000 invasores. Se você fizer uma pesquisa, vai dar 5.000 a 1.000 contra o Poder Judiciário. Mas a Constituição determina que não pode haver invasão em terras indígenas. Portanto, a democracia é feita de um poder, que é o Judiciário, que não depende de aprovação popular para poder ser independente e fazer a coisa certa, mesmo contra a vontade circunstancial das maiorias. Eu não me impressiono muito com isso e acho que 38% para a quantidade de causas controvertidas que chegam ao Supremo Tribunal Federal, até que é uma rejeição bem modesta. Então o senhor não se preocupa com essa rejeição de forma nenhuma? Eu não me preocupo no sentido de que este não pode ser o critério pelo qual se vai averiguar o valor de um tribunal. Um tribunal precisa fazer a coisa certa. Então, vamos supor que a maior parte da população, em algum momento, fosse contrária à união de pessoas do mesmo sexo. Foi uma questão que chegou ao Poder Judiciário. Mas esse é um direito fundamental das pessoas, poderem colocar o seu afeto e a sua sexualidade onde mora o seu desejo e ser reconhecida e ser respeitada pelo Estado por isso. De modo que, mesmo desagradando uma parcela grande, o Supremo fez a coisa certa. Quando se validaram as ações afirmativas em favor de pessoas negras, havia uma rejeição muito grande da sociedade naquele momento e o Supremo foi lá e validou e fez muito bem. E por isso que eu estou dizendo, um dos papéis do judiciário é proteger minorias. Quando você protege minorias, você frequentemente desagrada as maiorias. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça determinou que as promoções por merecimento no judiciário
tem que alternar homens e mulheres. Portanto, se você promover um homem, a promoção seguinte tem que ser de uma mulher. É uma decisão corretíssima, você precisa ter paridade nos tribunais. Mas tem muito mais homens nos tribunais do que mulheres, de modo que se você fizer uma pesquisa, a maior parte vai ser contrária à decisão do CNJ. Mas esse não é o critério de você saber se a decisão é boa ou é ruim. De modo que não é não me importar. E eu tenho me esforçado por aumentar a comunicação com a sociedade e explicar essas coisas que eu estou te explicando. Mas boa parte desses 38% decorrem da incompreensão. Se as pessoas entendessem, eu acho que nós teríamos aí uns 90% de aprovação. Muito obrigado, ministro. O nosso tempo está esgotado aqui. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. É um prazer falar com você, Américo. Carol. Obrigada, Américo Martins, nosso enviado especial à COP28, também o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, nessa conversa exclusiva aqui com o Américo na CNN. Obrigada aos dois.